som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Coloca os dois alto-falantes iguais, um de frente ao outro, distanciados 6 metros, conforme a figura a seguir. Os alto-falantes são excitados simultaneamente por um mesmo amplificador com o mesmo sinal de frequência, de 220 Hz. Qual é o comprimento de onda do som emitido pelos alto-falantes? Bom, encontrar o comprimento de onda é muito simples, né, gente? Só usar a equação de onda. V igual a lambda F. Qual é a velocidade? 330. Qual o comprimento de onda? Não sei, pessoal, o que eu quero descobrir. Qual a frequência? 220 Hz. Passo 220 dividindo, fica lambda igual a 33 dividido por 22. Então, a gente tem um comprimento de onda de 1,5 metros. Certo, senhores? Dúvidas aí? Fácil demais, né? Agora, a pergunta B, que é mais legal. Pergunta B fala o seguinte: em que pontos do eixo entre os dois alto-falantes o som tem intensidade máxima? E aí? Bom, primeiro, que parada é essa de intensidade máxima, hein? Senhores, essa grandeza física aqui, ó, intensidade, nós ainda vamos defini-la melhor quando a gente estiver estudando ondas sonoras, tá? Mas como aqui é uma situação de interferência que envolve ondas sonoras, vou dar um spoilerzinho para vocês para a gente entender melhor o que isso representa, né? A intensidade do som de uma onda é a energia que ela carrega por unidade de espaço, tá? E isso é o que a gente chama, no caso do som, de volume. É o volume, intensidade é o volume do som. Beleza? Quando você vai lá e aumenta, né, o volume lá do seu aparelho que está emitindo uma onda sonora, o que você está fazendo é aumentando a intensidade. Professor, e quando a intensidade aumenta, o que acontece com a onda? A amplitude dela muda. A intensidade está relacionada com a amplitude. E você lembra o que é amplitude, né? A amplitude é do ponto de equilíbrio até a crista ou até o vale. Lembra? Inclusive, quando a gente aumenta o volume lá do som, né, do aparelho de som, a gente consegue observar que o alto-falante ele começa a vibrar numa amplitude maior. Beleza? Bom, isso no fenômeno da interferência, quando a gente fala em intensidade máxima, significa o quê? Que nós estamos tendo interferência construtiva. Construtiva. Por quê, professor? Porque lembra lá da interferência construtiva? O que acontece? Ó? Quando a gente tem crista com crista, ela se superpõe formando uma crista de amplitude igual à soma das amplitudes dos pulsos originais. Então, se eu quero intensidade máxima, eu quero amplitude máxima da onda. Certo? Então, eu quero interferência construtiva. É isso que a questão quer. Quais são os pontos entre os dois alto-falantes que nós teremos interferência construtiva? Beleza? Bom, para a gente encontrar esses pontos, nós vamos precisar utilizar a equação de interferência, né? Qual é mesmo a equação de interferência que vimos? D1 menos D2 igual a N sobre 2 lambda. Essa é a equação de interferência. E, peraí, gente, que eu quero espirrar. Ai. E quando o N ele é par, 0, 2, 4 e por aí vai, vontade de espirrar, nós temos interferência construtiva. Lembra? Quando o N ele é ímpar, nós temos interferência destrutiva. Isso na condição das fontes estarem em fase. Né? Quem está produzindo as ondas devem estar oscilando de forma sincronizada. Beleza? Gente, por enquanto aí tá tranquilo? Alguma dúvida?
Fabrício, tipo assim, Fala, Calil. eu coloquei no jeito do meu caderno que ficou parecendo que a equação era tipo D1 menos D2 igual a N sobre 2 lambda dividido por N igual a I0. Eu tava tipo, eu tava bugando, mas no finalzinho, depois, tipo assim, eu acho que eu fiquei 1 hora nesse dever todo para tentar entender o que tava de errado, para no final descobrir que não era divisão. Mas, tipo, o N sobre 2 L lambda é só isso, né? Não tá dividindo. Calil, esse cara aqui não é divisão não, brother. Apenas isso, é só mostrando que tá de. Ó, pá. É que esse... A gente lê essa barrinha aqui como tal que... É uma condição, né, cara? Que condição é essa? Que o N, ele pode assumir os seguintes valores. 0, 2, 4, 6, qualquer par. Entendeu, Calil? A equação é essa, ó. Essa é a equação. E aquela barra ali, ela está impondo uma condição para essa variável n. A condição é inteiro e é par. Sacou, Calil? Aham. Então tá. Agora, por que tem vários n's, professor? Por que não tem só um ali, pô? Tem vários. Vai ter infinito sempre. Por quê? Porque existem infinitos pontos de interferência construtiva e existem infinitos pontos de interferência destrutiva. Nesse caso aqui, nessa questão, não são infinitos. Por que não? Porque ele coloca uma outra condição. Qual? Entre os dois alto-falantes. Ah, rapaz, então é só aqui, ó. Eu não quero, por exemplo, aqui, eu não quero aqui, eu não quero aqui. Entende? Eu quero só os pontos que estão em um mesmo eixo, ligando aqui os alto-falantes entre os dois. Então agora eu não tenho infinitos pontos. Ah, professor, então a gente tem um N limitado aqui, né? Sim, são quantos N's? Não sei. Vamos ver. Beleza, como é que eu acho o primeiro ponto de interferência construtiva? Como a gente faz isso? Quando o nosso N for zero. Esse é o primeiro máximo, certo? O primeiro ponto de interferência construtiva. Então vamos lá, vamos colocar aqui para encontrar esses pontos, né? Ó, D1 menos D2 vai ser igual. N, quanto que é o N? Zero. É o primeiro ponto, então é zero. Zero sobre 2, vezes lambda. A gente já achou o lambda, né? Quanto que é o lambda mesmo? O lambda é 1,5. Beleza? A gente tinha encontrado, né, lá no item A. É isso mesmo, 1,5? Cadê? Ah, é. Isso mesmo, lá, 1,5, tá? Muito bem. Quanto que dá isso aqui? 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 1,5 dá 0. Então, eu posso falar que D1 menos D2 tem que dar 0. Mas eu sei também, aqui eu não encontrei D1 nem D2, né, gente? Só achei a diferença entre eles que tem que dar 0. Eu sei também que D1 mais D2 tem que dar 6. Por que, professor, que tem que dar 6? Porque olha só, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esse cara aqui seria o D1. E esse cara aqui, o D2. Quanto que é D1 mais D2? 6. Beleza? Então vamos resolver esse sistema aqui para encontrar o D1 e o D2. Como é que resolve esse sistema aqui? Tem várias formas. Pode fazer substituição, pode dividir um pelo outro, pode multiplicar, pode somar, pode subtrair. Tem infinitas formas de resolver esse sistema. Eu vou somar as duas equações. Tá? Por quê? Porque eu sei que quando eu somar, esse cara aqui vai desaparecer, vai dar 0. Então fica mais fácil. D1 mais D1 dá 2D1, certo? Menos D2 mais D2 dá 0.
que é igual 0 mais 6 dá 6. Então, eu tenho que D1 igual a 3. Beleza? E quanto que é o D2? Ó, 3 mais D2 tem que dar 6. Então, o D2 também é 3. Olha, que bonito, professor. Acabamos de encontrar um ponto. 3. Certo? Que ponto é esse lá na figura? Vamos ver? É o meio do caminho, né? Porque é 6 aqui, então D1 igual a D2, né? Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, no meio do caminho. Eu posso afirmar que vai ter interferência construtiva. A gente dá para fazer assim essa questão, essa experiência, né, a situação, dá para fazer ela lá no Magno, lá na sala de aula. Eu gosto de brincar com os meninos, né, com esse fenômeno. Porque lá na sala de aula nós temos 2 alto-falantes, dá para colocar eles emitindo a mesma frequência, é só ligar um gerador de áudio. E se você se posicionar exatamente no meio do caminho entre os dois, o seu ouvido, que está exatamente no meio do caminho, vai ouvir o som com um volume bem elevado, uma grande intensidade. Mas aí você dá um passo, a gente calcula a distância, né? E aí o mesmo ouvido já passa a escutar o som num volume bem baixinho, que é a interferência destrutiva. Beleza? Mas nesse caso a gente não quer descobrir que pontos são esses, né? De interferência destrutiva, apenas o de interferência construtiva. E a questão não acaba aqui não, tá, gente? Por quê? Nós só achamos um ponto. Tem vários. Então a gente tem que continuar aqui desenvolvendo a questão. Vamos lá. Vamos achar o segundo ponto. Que ponto é esse? É quando o n for igual a 2. Esse é o segundo máximo. Beleza? Vamos resolver de novo então. Vamos lá. Ó, fica assim. D1 menos D2 é igual. Agora, no lugar de n, eu vou colocar 2. Então, fica 2 sobre 2, vezes 1,5, que é o comprimento de onda, né? E eu sei também que D1 mais D2 tem que dar 6. Beleza? Vamos resolver esse sistema aqui para descobrir que pontos são esses. 2 por 2 dá 1. Certo? Então, fica assim, ó. D1 menos D2 igual a 1,5. E D1 mais D2 igual a 6. Bom, eu vou novamente somar as duas equações, tá? D1 mais D1 dá 2, D1. Menos D2 mais D2 dá 0. 1,5 mais 6 dá 7,5. Passa o 2 dividindo, isso dá D1 igual a 3,75, não é isso? 3,75. Quanto que vai ser o D2? 2,25. Por quê, professor? Porque a soma dos dois tem que dar 6. Então, falta aqui 2,25, né? O que isso significa? Voltando lá na figura. Que os pontos 3,75, que vai ser mais ou menos aqui, não é? 3,75. E também o ponto 2,25, nós vamos ter interferência construtiva. Tem mais, professor? Tem mais. E ele quer todos, né? Porque ele pede aqui, ó. Em que pontos do eixo... Ele quer todos. Ô, gente, vocês estão entendendo aí? Tudo certo? Até agora tudo certo. Para mim também. Tá fácil? Mais ou menos, né? Fabrício, eu confesso que, tipo assim, depois que eu entendi a teoria, eu até achei, tipo, mais de boa do que parece ser,
Só que não é muito fácil, não, né? Entendi. Bom, vamos lá então, né? Encontrar mais um ponto. Essa questão é grande demais. Questão um pouquinho chata, né? Vamos lá. Próximo ponto. Que ponto é esse? É quando o nosso n for igual a 4. Beleza? Vamos colocar para ver o que dá. D1 menos D2 é igual a 4 dividido por 2 lambda. O nosso lambda é 1,5. E eu sei que D1 mais D2 tem que dar 6 metros. 4 por 2 dá 2, né? E 2 vezes 1,5 dá 3. Então fica assim, ó. D1 menos D2 é igual a 3. E D1 mais D2 é igual a 6. Eu vou somar as duas, tá? T1 mais D1 dá 2T1. Menos D2 mais D2 dá 0. 3 mais 6 dá 9. Então, dá D1 igual a 4,5. Certo? E o D2 vai ser 1,5. Beleza? Então, vamos representar esses pontos ó, lá na figura. A gente tem os pontos aqui. Nós temos os pontos 1,5 e 4,5. Agora acabou. Por que acabou? Porque se eu calcular o próximo, eu vou sair do alto-falante. Né, entre eles, do caminho entre eles. Concorda comigo? Por que você vai sair, professor? Porque eu já cheguei ó, em 1,5. A distância aqui até o primeiro alto-falante é 1,5. E 1,5 é o comprimento de onda. Então, se eu calcular o próximo, os pontos começam a sair entre os dois. E eu não quero esses pontos, eu só quero entre os dois. Então tá aí todos os pontos possíveis. 1,5, 2,25, 3, 3,75 e 4,5. Dúvidas, gente? Acabou a questão. Graças a Deus. Dúvidas? Eu fiz essa questão do jeito completamente diferente e deu certo. Como você fez, Giovanni? Tipo, como as ondas são exatamente iguais, elas têm a mesma velocidade, a mesma amplitude, mesma amplitude não, mentira, mesmo comprimento de onda e mesma frequência, e uma tá contra a outra, uma tem a velocidade relativa do dobro dela em relação à outra, certo? Peraí, deixa eu pensar. É verdade, verdade. Então, se a velocidade relativa é o dobro de uma da outra, o comprimento de onda em que ela vai ter interferência vai ser metade, certo? Peraí que eu Aí eu tenho que coloquei que pensar. deu Peraí, em todos os múltiplos de 0,75, que deu essas distâncias aí, entre a distância. Bom, você assumiu que a velocidade relativa vai ser o dobro, mas por que a próxima afirmação sua é que os pontos serão múltiplos de meio comprimento de onda, mas Porque elas estão em fase. sim, tá certo. Beleza, cara. Tá certo. Incrível. Legal o seu jeito. Que na verdade, ô Giovanni, não sei se você percebeu, é a mesma coisa, cara. Olha que legal. Quando você faz velocidade relativa, é uma velocidade, né? No caso aqui vai ser uma soma, né? Porque tem sentidos contrários. Mas é quase a mesma coisa que fazer a diferença dos tempos, quer dizer, das distâncias. A única diferença é que a velocidade você está associando com o tempo, né? E outra coisa, quando você fala que vai ser múltiplos de meio comprimento de onda, é o segundo termo da equação. Enxergou, Giovanni? Faz sentido. É a mesma equação, só que com uma modelagem um pouquinho diferente, cara. Mas tá certo, é isso aí, brother. Beleza?
Questão 2. Podemos ir para 2, gente? 2 pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, que tem uma extremidade fixada em uma parede, conforme mostra a figura. Quando os 2 pulsos se superpuserem, após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência. Essa é uma questão mais fácil, né? Bom, quando o pulso A ele for refletido, a gente vai ter inversão de fase. Certo? Por quê, pessoal? Porque a extremidade é fixa. Beleza? A extremidade é presa, né? Então vai ser crista com vale. E aí a gente vai ter interferência destrutiva. Então letra A e B estão fora, depois fala destrutiva e em seguida os pulsos deixarão de existir. Não, não. Depois da interferência continuam propagando como se nada tivesse acontecido. Devido à absorção de energia durante... Que é isso, cara? Isso não acontece, não. Letra D. Destrutiva e em seguida os 2 pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. Não, um não carrega o outro, não. Destrutiva e em seguida cada pulso seguirá, acho que faltou um seu aqui, né? Seu caminho mantendo suas características originais. Sim, letra E. Dúvidas, gente? Não, pra mim essa foi bem fácil. Essa é de boa, né? Questão 3. Em uma loja de instrumentos musicais, 2 alto-falantes estão ligados a um mesmo amplificador e este a um microfone. Inicialmente, esses alto-falantes estão um do lado do outro, como representado esquematicamente nesta figura. Vistos de cima, Ana produz ao microfone um som com frequência de 680 Hz. 680 Hz. E José Guilherme escuta o som produzido pelos alto-falantes. Só um comentário aqui, gente. Esse cara aqui foi meu professor, José Guilherme, e ele era coordenador da física da UFMG. E ele é exatamente desse jeitinho aqui, ó. Óculos, suspensório. Ele deu aula para mim. Tinha um cara no E que era assim, mano. Eu achava uma incrível. Aonde? Você lembra, não é? Tinha um menino que era muito doido. Ele vinha de boina e suspensório. Eu achava muito doido, velho. Eu não lembro disso não, cara. Que isso, moleque? Mano, era muito doido, Fabrício. Toda vez que ele vinha de terno, às vezes também. O cara era tipo a classe. Clássico. Ele veio de suspensório, boina e óculos, mano. Eu não tô lembrado, não. Aqui, deixa eu mostrar ele para vocês, a foto do Zé Guilherme mesmo, espera aí. Que foi meu professor. Cara bacana demais, sou fã dele. Vou mostrar ele para vocês. Criei uma foto aparecendo o corpo todo, para vocês verem, porque ele sempre ele tá de suspensório, entendeu? Mas eu só tenho uma foto aqui do rosto dele. Vou mostrar para vocês. Esse cara do desenho da questão é esse aqui, gente, ó. Zé Guilherme. Muitos anos coordenador da física da UFMG. Não achei uma foto dele todo para vocês verem a roupinha dele, que é legal demais. Então, olha só. Continuando a questão. Cadê? Perdi onde que eu tô. Esquemática. 680 Hz e o José Guilherme escuta o som produzido pelos alto-falantes. Em seguida, um dos alto-falantes é deslocado lentamente de uma distância D em direção ao José Guilherme. Então, ele pegou lá um alto-falante e aproximou ele aqui uma distância D. Tá? Este percebe, então, que a intensidade do som diminui à medida que esse alto-falante é deslocado. Opa! Na medida em que ele aproxima aqui, gente, o alto-falante, a intensidade está reduzindo. Dado que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Explique por que na situação descrita a intensidade do som diminui. Por quê, gente? Bom, vamos ver se alguém consegue me explicar aí, gente. Essa é uma questão conceitual, nem conta tem por enquanto, né? E aí, por que a intensidade reduz?
Hoje, alguém gostaria de conversar Tá comigo? tendo a interferência destrutiva onde ele tá. O Giovanni, eu acho que seria melhor a gente falar o seguinte: não é que está tendo destrutiva, é que a construtiva está reduzindo. Entende, meu caro? Por quê? O José Guilherme, ele estava posicionado de tal forma que as distâncias eram iguais. Ó. A distância de um alto-falante até ele é a mesma do outro. Então, qual interferência que estava tendo lá no ouvido do Zé Guilherme? Construtiva. Por quê? Porque as distâncias são iguais. E quando as distâncias são iguais, é construtivo. Porém, quando ele desloca um alto-falante, ele está aproximando ele, a interferência ela vai deixando de ser construtiva. Como se fosse assim, né? Uma representação esquemática. Ó. Tava chegando crista com crista num caminho, né? E aí no outro caminho, ó. Opa, não é isso não. Vou copiar esse cara aqui. Olha lá. Nos dois caminhos chegava o mesmo ponto. Né? É lógico que é uma em cima da outra, mas se colocar uma em cima da outra, a gente não enxerga. Então eu vou colocar uma embaixo da outra, tá bom? E aí quando ele aproxima um alto-falante, olha o que acontece com a onda, ó. Você viu? Ela deslocou. E aí lá no ouvido dele, ó, de uma fonte vai chegar esse ponto aqui, a crista, e do outro vai chegar um pontinho deslocado ali, né? Antes da crista. Bom, então continua sendo construtiva. Porém, a intensidade agora é menor. Né? Porque já não é mais crista com crista. E quando desloca mais, ó, se ele continua aproximando, ó, vai aproximando, aproximando, aí aqui já é destrutivo. Ó. Daqui para frente é destrutiva. Entendeu, Giovanni? Entendi. Aí ele fala aqui ó, na B. Determine o deslocamento D necessário para que José Guilherme ouça o som produzido pelos alto-falantes com intensidade mínima. Agora ele quer saber aqui para destrutiva. E aí? Qual distância ele tem que aproximar para ter interferência destrutiva? Porque ele disse aqui intensidade mínima, né? E quando ele fala deslocamento D necessário, ele quer saber o primeiro destrutivo. Porque tem vários destrutivos, né? Na medida que ele vai aproximando o alto-falante, o volume do som lá no ouvido do Zé Guilherme fica assim, ele aumenta, diminui, ele aumenta, diminui, ele aumenta, diminui. Entende? Então tem vários construtivos e destrutivos. E ele quer saber o deslocamento necessário, o mínimo ali, para ele perceber uma interferência destrutiva. Que deslocamento vai ser esse? Gente, aqui nessa figura que eu tinha feito, a gente consegue perceber. Olha só. Quando as distâncias eram iguais, né, a gente tinha construtiva. Ó, crista com crista. Pessoal, como é que você sabe que é crista? Eu não sei, mas se for vale, vai ser vale também a outra, né? Então é o mesmo ponto. Quando que a gente passa a ter, ó, olha eu aproximando o alto-falante, ó. Quando que a gente passa a ter o primeiro mínimo? Quando bater lá no ouvido dele, ó, crista com vale. Esse é o primeiro mínimo. Crista com vale. Olha lá, observe. Aqui igual. Crista com crista. Você vai aproximando, ó, a interferência construtiva vai reduzindo. Depois daqui passa a ser destrutiva. Aqui é destrutiva máxima. É o primeiro mínimo. Depois aqui máximo de novo. Depois aqui mínimo de novo. E que distância é essa, hein, gente? Para ter esse primeiro mínimo aqui, ó, que distância o alto-falante teve que andar? Essa distância aqui, ó. E que distância é essa? Meio lambda. Meio comprimento de onda. Concorda comigo? Então, se o comprimento de onda vai... A gente tem que achar ele agora, né? Vamos lá. V igual a lambda F.
A velocidade é de 340. A frequência é de 680. Então, o comprimento de onda é 340 por 680. Isso dá 0,5 metros. Então, um comprimento de onda inteiro é meio metro. E a gente teve que aproximar aqui quanto? Meio comprimento de onda. 0,25 metros. Beleza, gente? Dúvidas? Dúvidas? Sem dúvidas. Próxima questão. Questão 4. Duas fontes sonoras pontuais, F1 e F2, separadas entre si de 4 metros, emitem em fase e na mesma frequência. Um observador se afastando lentamente da fonte F1, então o cara está caminhando aqui, ó, ao longo do eixo X, né, detecta o primeiro mínimo de intensidade do sonora devido à interferência das ondas geradas por F1 e F2 na posição 3 metros. Então aqui teve o primeiro mínimo. Primeiro mínimo significa o quê? Primeira interferência destrutiva. Sabe-se que a velocidade do som é de 340? Qual a frequência das ondas sonoras emitidas em Hertz? Bom, aqui a gente tem que usar a equação de interferência, né? D1 menos D2 é igual a N sobre 2 lambda, tal que o N aqui vai ser par ou vai ser ímpar, gente? O N vai ser ímpar. Por quê? Ele quer o primeiro mínimo. E mínimo de intensidade significa interferência destrutiva. 1, 3 e por aí vai. Tá? E qual deles eu vou colocar? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, qual deles? Eu vou colocar o 1. Por quê, professor? Porque ele quer o primeira interferência destrutiva. Então é 1. Tá? Então fica assim, ó. O D1, quanto que é o D1? É 3, né? Que é a distância de uma fonte até a outra. E o D2, 5. Só para ficar positivo aqui, para não dar negativo, eu vou colocar 5 menos 3. Por que 5, professor, para quem não enxergou? Isso aqui é um triângulo retângulo, né, gente? 3, 4, 5. Teorema de Pitágoras, tá? Só fazer o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Vai dar 5. Então é 5 menos 3 igual a 1 sobre 2 lambda. Todo mundo entendeu? O 5 é um caminho, o 3 é o outro. O N eu coloquei 1 para ter o primeiro mínimo. E o lambda é o que a gente quer para encontrar a frequência. Beleza? 5 menos 3 dá 2, passo 2 multiplicando, 2 vezes 2 dá 4. Então a gente tem um lambda igual a 4. Como é que eu acho a frequência? Frequência é a velocidade pelo comprimento de onda, né? V igual a lambda F. Então a gente tem uma frequência de... A velocidade é 340 e o comprimento de onda é 4. Isso dá 170 por 2, que dá 85. 85 Hz. Dúvidas? Então tá. Então vamos para a próxima. Duas fontes FA e FB, separadas por uma distância de 3 metros, emitem continuamente e em fase ondas sonoras com comprimentos de ondas iguais. Um detector de som é colocado em um ponto P a uma distância de 4 metros da fonte FA, como ilustrado na figura. Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte. Pode-se dizer que... E aí, por que o sinal está fraco? Porque está tendo interferência destrutiva. Tá? Então, construtiva não é destrutiva. Tá? Beleza, agora a gente tem que achar o comprimento de onda, né? Vamos lá, vamos achar esse comprimento de onda. Ó. D1 menos D2
é igual a n sobre 2 lambda, tá o quê? O nosso n aqui vai ser par ou vai ser ímpar? Vai ser ímpar. Por quê? Porque a interferência é destrutiva. O sinal está fraco. Então é 1, 3, 5, 7, por aí vai. Qual que eu vou colocar? O 1, o 3, o 5, o 7... eu vou pôr o 1, cara. Por quê? Na hora que eu colocar o 1, eu vou achar aqui um comprimento de onda. Certo? Se bater aqui com a resposta, beleza. Agora, se eu colocar o 3 aqui, né? E der um comprimento de onda diferente aqui do que tem, aí a gente elimina, né? Porque essa questão a gente tem que jogar com a alternativa. Porque ele não dá dicas aqui se o ponto P, se ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto de interferência destrutiva. A gente não sabe, tá? Então fica assim, ó. Quanto que é o nosso D1? De novo vai ser 5, né? Porque vai ser a hipotenusa aqui, ó. De um triângulo retângulo, né? 3, 4, 5. Então fica 5 menos. O outro é 4, né? O outro caminho aqui é 4. De uma fonte até o ponto P. Que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o comprimento de onda que a gente quer descobrir. 5 menos 4 dá 1. Né? Passo 2 multiplicando. A gente tem um lambda de 2 metros. E aí, tem resposta? Destrutiva com comprimento de onda de 2 metros? Destrutiva com 3, destrutiva com 2 tem. Resposta letra E. Dúvidas, gente?